partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia que foi criada pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, exatamente para divulgar tudo que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores, que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Você pode participar da programação por dois canais, facebook.com/radioface, Rádio CT Face, e imprensa@sindct.com.org.br, ou então pelo telefone o 3904-6654. Lembrando que o código de área aqui para São José dos Campos é a área 12. Entrevistado de hoje é o Cosme Vitor. Cosme Vitor, bastante conhecido aqui na região e Brasil afora. Ele é ativista social, militante da Associação das Favelas de São José dos Campos e membro do Jubileu Sul Brasil, que discute a dívida externa e interna do Brasil. Cosme Vitor está hoje aqui no programa para falar exatamente da desfavelização aqui de São José dos Campos. Uma notícia que a gente remonta lá de 2002, dia 27 de maio de 2002, a notícia fala da desfavelização de São José dos Campos. Notem, senhoras e senhores, que estamos em 2018, então essa notícia já passou dos 16 anos. Depois de uma blitz desencadeada pelo prefeito Emanuel Fernandes, do PSDB, durante a semana passada, para salvar do fracasso seu programa de desfavelização da Prefeitura de São José dos Campos, conseguiu a adesão mínima de 80% dos moradores de 3 favelas e inicia hoje, sob protestos, as obras de terraplanagem do local para onde os favelados serão removidos. Notícias de 27 de maio de 2002. Mesmo no mesmo dia em que as máquinas da prefeitura estarão iniciando as obras, a CMP, a Central de Movimentos Populares, promete denunciar o prefeito a entidades como a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a Anistia Internacional, e ao Colóquio de Direitos Humanos da USP, que é a Universidade de São Paulo. A acusação, segundo o coordenador do CMP, Cosme Vitor, será de violação aos direitos humanos. Segundo ele, a prefeitura aqui de São José dos Campos estaria forçando a retirada dos moradores das 3 áreas, inclusive com a manipulação de adesões. O que dizia há 16 anos atrás o Cosme Vitor: temos que deixar a comunidade internacional informada sobre a forma desrespeitosa com que a prefeitura está tratando a vida dos pobres da cidade, disse o Cosme Vitor, na matéria da Folha Vale, da Folha de São Paulo, no dia 27 de maio de 2002, a matéria que saiu às 9h52. Cosme Vitor, a gente remontou o passado e buscou aqui na memória e na imprensa, mostrando que a luta contra a desfavelização em São José dos Campos é muito antiga. Boa tarde, Cosme. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a Fernando, ao companheiro da técnica. Essa é uma luta que a gente trava em nível internacional, porque no mundo inteiro você vê que as pessoas pobres não têm direito algum. Isso aqui não é o privilégio do nosso país, né? Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, como é que era tratado os negros, né? Nesses últimos dias lá, simplesmente o negro estava com um celular na mão e foi fuzilado, segundo a lenda. Reagiu os policiais se sentiram intimidados e deram 10 tiros na pessoa, 8 pelas costas, e se sentiu intimidado. Aí você remonta aqui no Rio de Janeiro, você vê, foi um dançarino, um jovem,
participava de programas sociais dentro da comunidade, e chegou ao cúmulo agora nos últimos dias. Participava no esquenta da Rede Globo. Da Rede Globo. O programa Esquenta com aquela... Que é a mesma Globo que prega a violência, né? Com a Regina Casé. Ele era dançarino do programa da Não, Regina. foi o outro agora. Nesses últimos mais dias um. Foi mais um jovem dos programas. E nos últimos dias agora, o rapaz com o filho no colo, simplesmente a PM chegou e fuzilou ele com a criança no colo. Isso aqui, Paulo, você vê que é o seguinte, o que está acontecendo no Rio hoje é um reflexo que a gente vem discutindo de 1960. 1960, quando iniciou a construção da Cidade de Deus, certo? O presidente Kennedy, J. Kennedy, aqui no Brasil, Carlos Lacerda, e a Sandra Cavalcante iniciaram, a secretária de Habitação do Rio de Janeiro, iniciaram a tratativa para começar a construção da Cidade de Deus. E na Cidade de Deus, qual era a perspectiva? Juntou 60 comunidades junto. Juntou num bolo só, no fundo, que hoje é Jacarepaguá, Gardênia, aquela região do Rio ali, que ali era o fim do mundo. Para quem conhece o Rio de Janeiro da década de 60, aquela região da Cidade de Deus ali era o fim do mundo. E, para acúmulo, qual o objetivo de construir a Cidade de Deus? Mão de obra barata, para expandir a Barra da Tijuca. Então eles precisavam de mão de obra barata para expandir a Barra da Tijuca. E quem financiou? Olha, interessante, nós estamos discutindo em 2018. Agora, na década de 60, a Aliança para o Povo era uma organização do Banco Mundial. O Banco Mundial, o BID, foi criado em 58, 60 foi o primeiro empréstimo, um dos primeiros empréstimos para o projeto de higienização social nos países da América do Sul. Então, o Banco Mundial, através da Aliança para o Povo, venceu uma seita, isso é uma seita fascista que combatia o surgimento, certo, de uma terceira via. Quer dizer, qualquer movimento que eles achavam que era de esquerda na América Latina, essa Aliança para o Povo combatia. Então, essa Aliança para o Povo nasceu disso. O primeiro financiamento foi esse, Aliança para a construção da Cidade de Deus. Aí pegou Vila Kennedy. Estou falando em Vila Kennedy de 1960, certo? Favela do Pinto, certo? Favela do Pinto ali perto do aterro do Flamengo, aquela região, Glória, aquela região. Foi pegando essas pessoas todas e no meio, não tinha nem terminado, e no meio disso, certo? Deu aquela enchente no Rio de Janeiro. Aí o que o prefeito fez na época? Empurrou todo mundo para lá. Agora, você fala da década de 60, mas a primeira favela do Rio de Janeiro foi a favela da Providência. Não. Não foi? Não. Aonde ela foi ocupada por combatentes e ex-escravos. Era antes, Paulo. Isso já faz não, Paulo, a história... 123 anos. A primeira história, de fato, ali do Rio de Janeiro, inicia-se onde hoje é Central do Brasil. A Presidente Vargas, Praça, ali, aquela região ali. Porque ali, os escravos, quando foi libertado, eles vieram para ali. E a primeira higienização que teve foi o higienista lá, Oswaldo Cruz, isso, da vacinação. Exato. Certo que antigamente não tinha banheiro, eles pegavam os pinicos, viravam na rua. Ali surgiu. Logo depois veio, Paulo, os soldados que foram desempregados também, que foram para a favela do Pinto, que era ali onde não tinha um morro ali. Tinha um morro. Quem conhece o Rio de Janeiro, depois da Praça Maia indo para o Flamengo, era um morro. Morro. Aí o que correu naquele morro? Ali sim começou. Não foi na Previdência, a Previdência veio depois. Foi depois. Muito depois. Porque como arrancaram toda a favela ali para poder construir a orla do aterro. Mas estou falando, Paulo, que é o seguinte, de 1960 e hoje, certo? Em 2018, a população fica estarrecida com a violência da Vila Kennedy. Mas quem criou a Vila Kennedy? Foi o Estado americano. Foi o governo brasileiro. Sempre o governo americano com o dedinho, dando suporte à desfavelização e higienização social da classe pobre. Sempre com o financiamento de quem? Do Banco Mundial, que é o BID. Sempre com suporte. E é baseado nisso tudo, é um pouquinho de história que a gente está retratando, para a gente chegar aqui em São José dos Campos. Nós estamos chegando em São José dos Campos,
com o mesmo suporte, certo? Nós estamos em São José dos Campos, há 22 anos atrás, certo? Deu início à mesma coisa que fizeram lá no Rio de Janeiro. Tanto lá quanto cá, a política a mesma é a mesma situação. A mesma situação. Agora, ô Cosme, e aonde estão as famílias que foram removidas das favelas, nessa chamada higienização? Então, a maioria, como acontece no Rio, São Paulo, Bahia, certo? Minas acontece, quem conhece Minas Gerais, os meninos lá, tem a linha verde ali em Minas, que liga o aeroporto lá no centro de Minas Gerais, está chamado linha verde, certo? Pergunta quantas comunidades foi tirada dali, certo? Lá em Salvador, Antônio Carlos Magalhães, você vai no aeroporto hoje, você vê que maravilha que ficou aquilo. Mas uma vantagem, né? Do aeroporto lá de Salvador, a gente teve lá agora no Fórum Social Mundial, a gente viu, né? Tiraram a estátua do filho do Antônio Carlos Magalhães de lá, porque até a estátua do ditador foi tirada. Você imagina o Antônio Carlos no túmulo, como é que deve estar puto com o Banco Mundial ter financiado a remoção até a estátua do filho dele, que foi retirada para poder favorecer uma via que tem lá expressa lindíssima, que todo o entorno, você passa lá, se você for no último dia, vocês vão ver como é que é lá em Salvador, está hoje. Só condomínio de luxo ligado para os grandes avenidas. Uns chamam de progresso, você tem um olhar como higienização. O progresso, Paulinho, que a gente chama de progresso, tem que ter o povo dentro. Isso é progresso. Isso chama-se inclusão social. Você não inclui as pessoas excluindo o mais feio, certo? Como é que é discutido a inclusão social e o progresso? Igual, por exemplo, ontem, quando ali na subida do Morro do Regaço não tinha nada, já tinha povo pobre ali. Quer dizer que ontem as pessoas... E era das olarias. Era do Toninho Ferreira, o seu Toninho Ferreira, que deu uma gleba daquela terra para as famílias. Ali já tinha gente ali. Então, quando o progresso chegou nessas famílias, o que eles tiveram que fazer? Voltar de novo ao século passado? Agora, você falou do Rio de Janeiro, da Bahia, de Belo Horizonte, eu quero reverter esse assunto aqui para São José dos Campos. No caso do Morro do Regaço, Cosme, o que é que a cidade está colocando nos lugares que antes eram favelas? Não sei se o Morro do Regaço pode ser considerada como tal. Então, Paulinho, eu acho que, primeiro, o urbanismo brasileiro não comporta o diferente. Certo? A visão das pessoas não comporta. Todo mundo quer ter uma empregada doméstica, mas ninguém quer ter empregada doméstica, certo? Morando junto. Todo mundo quer ter um jardineiro, mas que mora bem longe. Vide, a gente está vendo aqui do lado nosso aqui, essa região toda que nós estamos aqui do centro, vê se tem pessoas de baixa renda morando aqui. E lá no Morro do Regaço, na Vila Nova Tatetuba, não foi diferente. A política do Banco Mundial entrou com financiamento, a prefeitura fez a parte dela, que é tirar a pobreza, erradicar a pobreza do entorno, o banco financiou e entregou na mão dos grandes conglomerados, tanto do hipermercado, certo? Ali todo Hoje mundo... temos o Atacadão. Não, Atacadão não, Paulo, Atacadão é Carrefour. Paulo. É Carrefour, exato. Hoje naquele local ali temos o Carrefour, Atacadão, temos a Havan e um conglomerado de empresas... Rossi Montes, tem uma Rossi Montes, temos aqui da Vila Betânia, que está provando o mesmo veneno, né? Que é a construtora aqui, a Marcondes César, né? Apesar que o rico, quando apoia, rico gosta de apoiar outro rico, mas quando vê igual está aqui no da Betânia, eles pulam também. Então, do mesmo jeito que a Marcondes César fez com a gente, há mais de 15 anos atrás do Morro do Regaço, que a cidade inteira se calou, se calou. Pode ver que ninguém falou um ai contra o projeto. Mas qual foi o empreendimento da Marcondes César no Morro do Regaço? Pô, no entorno ali não tem? Ali é tudo Marcondes César? Tudo ali do entorno. Quer dizer, quando foi com a população pobre, todos se calaram. Sim, aí quando pegaram aqui a Vila Betânia... da Vila Betânia. Não estou discutindo que tem que ter o meio ambiente. Não estou discutindo. A subtração de árvore é crime. Isso não tem nem que ser discutido. Isso é uma coisa fora do comum. Só que é o seguinte, eles provaram do próprio veneno. Ontem, tem um poema que diz, ontem eu ranquei uma flor, eu não me importei. Aí ranquei duas, depois ranquei seu jardim. Só que não tinha ninguém para me defender. Você entendeu? Então, do mesmo jeito que apoia a higienização social aqui na cidade de São José dos Campos, que apoia o fascismo na cidade,
você prova do mesmo veneno. Então não foi diferente. Então lá quando a gente subiu no Morro do Regaço, quando todo mundo foi para lá, foi entregue para o Grupo Carrefour. E agora, 15 anos depois de luta de resistência, a gente está começando a produzir uns documentos. Primeiro a gente vai estar produzindo uma amostra fotográfica de 15 anos de desfavelização e a sua consequência. Então, de 15 anos para cá, a gente tem colhido depoimentos dos moradores do Jardim São José 2, então, nós temos filmados, certo? Matérias de jornais de televisão que passa. O último absurdo, que foi agora 24 de dezembro de 2017, onde foi assassinado um jovem lá no Jardim São José 2, e 6 famílias foram expulsas das suas casas. Então a gente vai para um breve intervalo e volta já, continuando essa conversa, viu, Cosme? Passa rápido, 15 minutos. 15 minutos, imagina uma hora. E já, voltando a falar do projeto de desfavelização de São José dos Campos, que completou 22 anos. Isso. A gente volta já com Cosme Vitor aqui no Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Foi erradicada. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje é o Cosme Vitor. Cosme Vitor é ativista social muito conhecido em defesa das favelas aqui de São José dos Campos. Olha, o nome favela no Brasil foi mudado esse termo pelo IBGE, chamado de aglomerados subnormais, que é uma denominação adotada, foi adotada oficialmente pelo IBGE. Pejorativo, o IBGE não sabe o que fala. Exatamente. Daí tirou o termo favela e colocou como aglomerados subnormais do Brasil, denominação adotada oficialmente pelo IBGE a partir do censo de 2010.
Então, já mudaram até essa questão. Agora, aglomerados subnormais. É o politicamente correto, viu, Cosme? Não, Paulinho. O politicamente correto... Não, pelo IBGE, pelo governo. O politicamente correto, Paulinho, é você ter o direito à habitação. O politicamente correto é você trabalhar e produzir, e com a sua produção para o patrão, você poder comprar uma casa do mesmo jeito que o Silvio Santos pode ter. Também. Se o Silvio Santos pode ter uma mansão, como é que o Liminha, que puxa saco dele, não pode ter o mesmo? É verdade, não tem nem plano de saúde, hein? Então pronto. Entendeu? Vive no país então, de Santos. O Liminha seria subnormal, então. Seria um ser subnormal. É a denominação do IBGE. O russo seria o outro subnormal. Olha, estou falando das pessoas coincidência. Morreu como? É, o russo que morreu. Certo? Bom, o comentário aqui no Facebook para o Cosme. O Mauro Chazanas, ele disse aqui, que rádio legal. Valeu, obrigado, viu, Mauro? Salve Cosme Vitor e viva o CMP, a Central dos Movimentos Populares, do Mauro Chazanas. Betinho Zulu também manda o seu recado, diz aqui, ó, opa, Cosme é guerreiro. Que bom, Betinho Zulu, que é o Pelé do movimento hip hop, da Batalha dos Trilhos em Jacareí, e também a Batalha do Ralph, aqui em São José dos Campos. A Glaura da UB, ela diz, estou aqui, está acompanhando esse bate-papo com o Cosme. Enio Ferraz, com a sua boina, ele diz, boa tarde, Cosme Vitor, um representante dos movimentos sociais por moradia da nossa cidade, que tem história de luta e de compromisso com a causa. Todo o meu respeito a este guerreiro. Um abraço ao Cosme Vitor e manda um abraço para mim também por conta da boina, a mais linda do Vale do Paraíba. Meire Pedroso mandando um salve, guerreiro. Bom, ô Cosme, você recebe essas manifestações de carinho, mas a luta continua, mesmo sozinho, mesmo agregado às pessoas que pensam. A questão da higienização aqui em São José dos Campos é muito sério. Então, Paulo, primeiro que nós não estamos sozinhos, né? Uhum. Eu acho que só o apoio que a gente tem aqui do sindicato aqui, do Sindicet aqui, e a gente poder falar com tantos companheiros, o Betinho lá de Jacareí, o Enio, a Meire, os companheiros Zulu, os companheiros aí, a gente não significa que nós estamos sozinhos. Nós estamos trilhando o caminho certo. Agora, o caminho que só vão libertar o povo quando a gente estiver no meio do povo. A gente não vai libertar o povo ficando dentro do Facebook, certo? Falando besteira pelo rádio e pela televisão. A gente só se liberta o povo quando você conhece o povo. Então, aqui em São José dos Campos, Paulinho, a gente conhece a história da maioria dessas pessoas das comunidades pobres, né? Seria independente ou não, tem um Alain, que a gente ontem mesmo no mercado, eu vi ele, independente de dizer que ele é isso, que é aquilo, certo? Era um garoto, certo? Ele morava em Santa Cruz, filho do Jorge, Santista. Eu não estou entrando na denominação, o que eles são. Eu estou falando o seguinte, que quando a gente começou a ir na comunidade lá, a gente viu ele sentado no chão e olhando a gente falar na Rique Dia, conversar com o povo lá. Aí, muito tempo atrás, encontrei ele na rua e ele falou, já um homem feito, certo? Foi privado de liberdade também, muitos anos privado de liberdade, não estou entrando nesse detalhe. E ele falou comigo, olha, me lembro de você falando com o povo lá e ver o que deu lá hoje. Então, a luta que todo mundo aqui na cidade, depois de 22 anos do PSDB, que voltou de novo, a gente pode ver o resultado. Quem está passando a fundo do vale, se você está nos ouvindo no seu rádio, está no computador, mora naquela região ali, vê o que fizeram na Henrique Dias. Vê o que fizeram na Henrique Dias. Eu estou falando o seguinte, ali no centro, que simplesmente, certo? Na época, o senhor Emanuel Fernandes, na época tinha um vereador, que nem era vereador ainda, o seu Cristiano Ferreira, certo? Que deu início ao projeto de desfavelização, que foi com o pessoal da Santa Cruz. E se você que está nos ouvindo aí, está nos vendo aí, for na Câmara Municipal, você vai pegar o primeiro decreto mentiroso dessa armadilha chamada desfavelização. Ali, com a justificativa de tirar aquele povo dali do entorno da Câmara,
Porque Ali de Santa Cruz. Na Santa Cruz, estou discutindo Henrique Dias. Ali o Jorley do Amaral queria fazer aquela câmara, mas como fazer uma câmara luxuosíssima? Do lado da favela. Dentro da favela. Dentro da favela. Não é do lado, é dentro. Até porque ela foi construída debaixo da ponte. Isso. Aí qual foi a solução que o Emanuel arrumou dessa vez? Alça de um viaduto para ligar a futura fundo do Vale. Então essa primeira mentira está lá na Câmara de Vereador. Deu para ver? Está lá na Câmara, foi documentado, é documentado, certo? As mentiras do PSDB são documentadas. Logo depois tiraram o povo, ao colocar as pessoas aí na Henrique Dias, certo? Deram início à Câmara. Só que esqueceram que a justiça é tão justa que tem uma desgraça de uma mina d'água lá. Se o munícipe for lá hoje na Câmara, tem umas bombas contínuas que fica 24 horas. Dentro da Câmara? Dentro da Câmara. Você vai naquele fundo da Câmara, perto daquela caixa do bancária, que tu vai ver, tá até hoje lá. Não vence a água que tem no rio ali. Aí, para enganar mais a população, foi feito um jardim japonês lá em cima. Tem um jardim japonês lá em cima, aí ele joga a água lá em cima e dali fica coisa de Deus. Então, aí qual era a concepção da dona Maria Rita Singulano, a secretária de Habitação, que não tinha dinheiro para reformar Henrique Dias. Essa perreia durou 10 anos. 10 anos, no curto prazo, 10 anos depois, as pessoas não serviam para morar na Henrique Dias. Foram despejados com o quê? Batalhão de choque. Que é subnormal que você diz aí, né? Os subnormais. Segundo o IBGE. Foram despejados. Despejados ali, disperso. Tem um grupo lá na Bernarde, lá no Santo Inês, tem um grupo aqui no Fundo do Vale, e tem um grupo que está na Luquete. Dispersaram esse povo. Sumiram com esse povo. E logo depois que sumiu esse povo, Paulo, quem passa agora, passa nesse momento lá na Fundo do Vale, vai ver que maravilha. Botaram ar-condicionado, botaram massa corrida em tudo, arejaram tudo. Hoje é o prédio da secretaria. Que esconde. Quem está escondido lá dentro hoje? Aí ninguém reclama. Ô Cosme, então, você acredita que há um mapa da pobreza urbana aqui de São José dos Campos? E esse mapa, ele está ligado à evolução... Da construção civil. Exatamente. Quem manda é a construção civil. A construção civil denomina aonde tem que ser a remoção das pessoas e o banco financia e o prefeito executa. Então esse que é o projeto aqui. O projeto está colocado, não é pelo bem-estar da população joseense, certo? É para o bem-estar dos empresários. Vide a Via Norte. Quem passa na Via Norte? Eu moro na Via Norte. Eu passo ali toda hora ali na Via Norte, subutilizada. Mas qual o objetivo? O objetivo da Via Norte, o que é? É favorecer os prédios, que pode ver que está brotando igual chuchu, do lado do Copperrôndia, naquela região. Como é que brota prédio ali? Foi verticalizada a região norte de São José dos Campos com essa... Com esse objetivo. Com esse objetivo. Ô Cosme, aqui em São José dos Campos, como é que começaram as favelas? Então, a primeira... E estão terminando. Não, só está então... mudando de endereço. A primeira que tem notícia, eu estou tentando procurar a história. Segundo, era a favela do Bambu, que era aqui perto do tênis clube. Favela do Bambu. Era a primeira favela que teve aqui em São José dos Campos, que veio oriundo da Vicentina. Então, os trabalhadores da Vicentina, certo? Pobres da Vicentina, não tinham onde morar. Aí foram morar aqui. Ao lado do tênis clube. Do tênis clube. Antigamente não tinha um tênis clube ali, era um bambuzal, segundo o que conta os documentos. Que era a favela do bambuzal e virou o tênis clube. Aí rebentou para fazer a avenida, julgaram eles para aqui, para a beira do São José, ali perto do Cine Teatro, Benedito Alves ali. Ficaram todo mundo ali, o banhado era alagado, certo? Aí em 1928, 29, deu o primeiro estouro. Um povo desceu para o banhado e outro povo foi para onde é a prefeitura hoje, 1930, que já tinha acabado de desativar a linha da Estrada de Ferro Central do Brasil. E ali se instalou as comunidades de Santa Cruz. A popular linha velha. Então ali começou a se instalar ali. Logo depois, na década de 60, o Edinardo,
que era o chefe do Emanuel, seu parente, o chefe do Emanuel, seu chegado. Meu sócio. Certo? Sócio. Emanuel Fernandes, que foi aí no futuro e foi de comandante militar, ele virou fábrica de emprego, virou o gerente, foi demitido também por incompetência, que é ruim pra caramba o tal de Ednardo, né? Que não vale nada aquela desgraça, né? Então ele foi demitido por causa de incompetência na fábrica de emprego do Emanuel. Foi ou não foi? A história tá aí. Pega o nome, pega a história tá aí. Então o Ednardo cismou de construir o prédio da prefeitura. Mais uma vez, o que aconteceu? Limpar aquele povo dali. Tira o povo dali. E outra coisa tão cruel, Paulo, eu nesse pedacinho da história da desfabilização, é muito cruel, porque é o seguinte, Torrão de Ouro, onde é o lixão hoje, só tu imaginar que hoje, nós estamos em 2018, olha a dificuldade de locomoção para chegar lá no Torrão de Ouro hoje, estou falando hoje. Agora tu imagina, cara, há 30 anos atrás, pegar sem família e botar dentro do lixão. Olha o tamanho da crueldade que foi, certo? E ninguém dá-se conta disso. Não, é o Paço Municipal, um cachotão horroroso. Eu trabalhei dentro do Paço Municipal horroroso, antissocial, tudo aquilo que tem ali no Paço. Bom, então a gente encerra esse bloco aqui. Mas já, Paulo? Já, mais um bloco. 15 minutos, você rápido. Fala bem bonito. Esse 15 minutos para os 15 minutos lá do Temer, cara. O nego rouba até os 15 minutos. Lembrando ao internauta que é 1 hora. É que a cada 15 a gente dá... Parece que é o Temer para eu jucar ele, né? Parece o jucar, cara. Informações institucionais. A pergunta que fica para o próximo bloco. Após 22 anos da desfavelização aqui de São José dos Campos, as favelas resistem aqui em São José dos Campos? A gente vai falar sobre isso e a pergunta que fica para você. Se resistem ou se não resistem. Um breve intervalo e o Cosme Vitor volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Ainda quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra. Não, e ele já tá com mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo.
Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. 16. E aí? Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nosso entrevistado de hoje, Cosme Vitor, ativista social, militante da Associação de Favelas aqui de São José dos Campos e membro do Jubileu Sul Brasil, que discute a dívida externa e a dívida interna brasileira. Você pode participar pelo facebook.com/RádioCTFace ou mandar a sua mensagem para imprensa@sindct.org.br. Se preferir, pode ligar também para a área 12 e o telefone 3904-6654, que você vai conversar e interagir com o Cosme Vitor. Bom, Cosme, antes de arremeter a pergunta do bloco anterior, tem aqui comentários no Facebook, onde a Ju Morena, ela manda o seguinte recado: Cosme, admiro muito você, amigo do coração, como você sempre diz, sem luta não há vitória. O senhor sempre ajudando o povo de São José, o povo que realmente precisa de ajuda. Obrigada por lutar pela minha moradia. Agradeço muito ao senhor. Um agradecimento sensacional desta internauta Ju Morena, a sua pessoa que ensinou a lutar e hoje ela mora dentro da casa que ela conquistou através da luta, viu, Cosme? Então, o Paulinho, as companheiras sempre... Isso é terrível, né, Paulinho? É emocionante. Não, sabe por que esse momento? Porque é o seguinte, quando a gente chega nas comunidades, geralmente, agora não, agora melhorou um pouco, porque agora não tem como esconder mais. Não tem como esconder mais, que é o seguinte, a pobreza, o desencanto pela vida, que é o mais triste, Paulinho, porque é o seguinte, a gente vê isso, clarinho, no Jardim São José 2, entendeu? As pessoas estão perdendo o desencanto pela vida, e a vida é tão bela, Paulinho, é tão preciosa, e você vê que uma pessoa, que um prefeito, que seja um vereador, que seja qualquer, mesmo a gente que é ativista político, a gente nunca pode largar as pessoas perder o desencanto pela vida. E lá no Jardim São José 2 hoje, lamento dizer isso, é terrível para a gente que está acontecendo isso. As pessoas não têm, a gente chama as pessoas para conversar, as pessoas viram para minha cara e falam, Cosme, perderam a esperança? Não, pela vida. Pela vida, não é a esperança. Não, perderam tudo. A esperança, quando disse a lenda de esperança, lá no Jardim São José 2, eles perderam tudo. Tudo que eles podem se imaginar. Porque é o seguinte, eles moram num ambiente onde foi colocado tão hostil para eles, aí remete nessa pergunta aí, que tu vai me fazer. Melhorou a vida das pessoas? Melhorou para um lado, Paulinho. Por que melhorou para um lado? Porque é o seguinte, tem uma casa... certo? E tem um asfalto, ponto. Isso aqui poderia ser feito onde eles moravam. Tanto que podia ser feito onde eles moravam... Poderia ter sido urbanizado o local. Tanto que Paulinho, porque ali tem um projeto de urbanização. Tanto que isso que dói na cabeça da gente, na alma da gente. Como é que vai fazer uma avenida, a Via Cambuí agora, num morro onde era condenado? E agora? Quer dizer, uma avenida, quantos mil, você que está nos ouvindo, você que trabalha aí dentro do CTA, você trabalha no INPE, certo? Você que mora naqueles condomínios, lá para cima do Residencial São Francisco, no Putim. Quer dizer que o prefeito, olha onde nós estamos chegando. O senhor infeliz, que é o prefeito de São José dos Campos hoje, está anunciando a sua morte. E você está apoiando ele. Por que você está apoiando ele? Com a Via Cambuí, ela vai passar numa área que é de altíssimo risco, que é a Vila Nova Tatetuba. Olha a incoerência do discurso. Se era risco antes, agora não é. Como assim que não é?
Não, que agora não é mais risco. Oficialmente, E você que apoiou, você que votou no infeliz, você que faz campanha para o infeliz, certo? Vai ver agora, vai passar com o seu carro, com a sua família, numa área de risco? Eu, no mínimo, eu questionava isso com ele. Peraí, quer dizer que para a família da Vila Nova Taquetuba era risco. Agora, E para minha família gorda, vai passar de carro, não é mais risco, seu Felício? E aí? E o próprio banco que financiou isso? Ô Cosme, agora fazem 22 anos, foi desde 1996, 96. Por aí, quando 22 anos. Quando o senhor Emanuel Fernandes entrou na prefeitura em 1996, se tu se lembra um pouco, porque é o seguinte, a cidade de São José dos Campos está enjoada, enfastiada do oligopólio político, né? Que era Antônio José da vida, era o Pedro Ives da vida, era aquele outro menino lá, o Robson Marinho, dono de ilha, né? Essas maracutaia toda. E surgiu uma figura esquisita, né? Um óculos imenso, né? Uma cara dizendo que não era político de carreira, que era um gerente de coisas públicas, e ganhou a prefeitura de São José dos Campos. Aí dali começou, como você vê agora em São Paulo, o João Trabalhador, né? O João Trabalhador também foi a mesma coisa. Empresário, não era nada, não era político. Emanuel foi a mesma coisa. Mas aqui foi diferente, ele cumpriu os mandatos. Não. Cumpriu os mandatos. Sim, e depois fez o quê? Ele cumpriu 2 mandatos. E depois? O ex-prefeito. Sim, depois. Então, hoje está Não, peraí, Paulo. Não, a história igual tem umas histórias... Eu só digo que é diferente do prefeito de São Paulo, que renunciou ao mandato. Sim, o Emanuel cumpriu os 2. Claro, era a tarefa dele cumprir. Aí o que aconteceu com ele? Saiu de prefeito, secretário de habitação, deputado federal e pegaram de ficha suja. Não sabia. Pegaram como ficha... Peraí, Paulinho, ficha suja. Ficha suja, como todos ficha suja, e com a máscara do PSDB, o que ele fez? Política não me interessa mais. Só que é o seguinte, aí você vai num boteco, aqui no fundo onde nós estamos aqui, tem um boteco, eu tenho que lembrar o nome desse boteco ali, fica na porta. É o In Memória. Agora, a pergunta que ficou é sobre se as favelas resistem aqui em São José dos Campos. Sim, Paulo, mas vamos terminar. Até porque... Não, eu quero colocar aí para você poder responder. Em 1998, eram 20 favelas. Hoje, quantas temos em São José? Umas 4, 5? 40 ou 50. Aumentou, mesmo com nome e endereço, as habitações... Não estou dizendo mais favela, né, Paulinho? Não estou dizendo mais favela, porque primeiro é um tom pejorativo. Eu estou dizendo que é o seguinte, aonde foram colocados esse povo... Não tem condições, não tem infraestrutura nenhuma. Eles continuam sofrendo. Vivem pior do que na favela. Não. Pois não. Aparentemente, quem passa fora, quem passa, por exemplo, no Jaguari, por exemplo, certo? É uma maravilha por fora. Mas entra dentro. Certo? Quem passa, o melhorzinho, Paulinho, o melhor deles aqui é lá em cima no Putim, que é o melhorzinho, que tem toda a infra do entorno, e lá no Campo São José. Porque o restante se repete a mesma política de esconder a pobreza e o problema vira-se problema policial. Apenas ela está distante do centro. Da vista. O Xandu Alves, que é jornalista do Jornal Vale, o ano passado ele fez uma matéria sobre a desfavelização aqui em São José dos Campos, e ele foi visitar alguma dessas casas, e na sua matéria ele dizia que as paredes esburacadas, sem qualquer tipo de acabamento, dão um tom na vida de uma senhora. Ela desempregada, mãe de 5 filhos e mora com o esposo, também desempregado, numa casa caindo aos pedaços no Rio Comprido, lá na zona sul de São José dos Campos. Agora, para embelezar a sala, um dos 3 únicos cômodos, ela cola pôsteres de artistas. Sim, Paulinho, ali no Rio Comprido, é uma situação terrível, a situação do pessoal do Rio Comprido. Tem um povo ali que luta há quantos anos? Foi na época do Emanuel, sim, 13 ou 14 anos ali, para ter seu direito à propriedade garantida. Então estão lutando ali. E tem um grupo que chegou depois dele, se apossou de tudo, virou uma coisa terrível no Rio Comprido. E a vida dessas pessoas só piora, Paulinho. E mesma coisa é dentro dos conjuntos habitacionais. Dentro dos conjuntos habitacionais não tem um projeto, falando para você, não tem um projeto
de remoção e erradicação dessas pessoas. Vide o SAPê. Eu trabalhei quando estava na prefeitura, aí você vai falar, porra, peraí, que história que é essa? Eu trabalhei no setor de habitação da prefeitura e tentei fazer uma coisa de cronológico. Infelizmente, o tempo político não é o tempo do urbanismo, não é o tempo que permite você desenvolver um trabalho. Por quê? Porque é o seguinte, a política exige, de 2 anos, exige um resultado. Que o tempo de você conceber uma ideia e você implementar uma ideia, o tempo, no mínimo, Paulinho, no mínimo, para você implementar uma política de 8 anos. Ô Cosme, então, de 20 favelas que nós tínhamos há 22 anos atrás... Esparramou-se. Existe, então, hoje a favela invisível. Isso. Que a sociedade acaba... adotando. Exato, mas não sabe... as consequências. As consequências lá de dentro. Dessa. Porque assim, a maioria ali dentro, Paulinho, a maioria ali dentro não consegue pagar o seu condomínio, a maioria ali dentro não tem um emprego, e não, por consequência do emprego, eles não conseguem pagar as tarifas públicas. E isso vira uma bola de neve. Isso gera outra coisa que o CDHU permite, que é o comércio dessas casas. A maioria desses companheiros trabalhadores vê na contingência de vender sua habitação. O Nova Esperança, que é conhecida como Banhado aqui em São José dos Campos, o Davi Moraes, ele que é o líder lá, ele reclamava que estava sem iluminação há muito tempo. Continua. Sem iluminação. Ô Cosme, então, depois de 22 anos, as favelas só aumentaram em São José dos Campos, mas são as chamadas favelas maquiadas. Isso, não, o que acontece, Paulinho, porque não é favela, porque é muito ruim, né, Paulinho? São bairros concebidos pelo poder público. Uhum. Então, na hora de entregar a chave, vai todo mundo lá. Uhum. Então, não é comunidade, não é favela. Não estamos discutindo favela, estamos discutindo sobre um bairro concebido, que na concepção das pessoas que estão lá, belíssimo. Na prática, um desastre. Você entendeu? O Davi, por exemplo, é até bom você lembrar, a gente está agora... Por que a gente ainda, o Davi sabe disso? A gente acabou de vir do Fórum Social Mundial. Então, a gente vai estar, essa semana, vai estar ligando para o Scarpa. Vou sair daqui agora, passar lá e vou exigir... Que é o diretor de comunicação da IDP. Bandeirante. IDP Bandeirante. Ele é o gerente do regional daqui, da IDP. E a gente vai ter que conversar com ele, porque é o seguinte, quando o prefeito anterior saiu, certo? Entrou isso agora e continuou a mesma política de mentira que eram os dois anteriores do PSDB. Tanto o senhor Eduardo Cury como o senhor Emanuel Fernandes, os dois mentirosos, continuam com a mesma mentira, vai retirar o banhado, vai ter financiamento. Porque até agora, no entendimento nosso, no documento que eu posso trazer, qualquer um mostrar, significa o seguinte, o Banco Mundial suspendeu o financiamento da Via Banhado. Só se o prefeito Felício arrumar outro tipo de financiamento, que eu não sei como vai arrumar, certo? Sim. Eu não sei como que ele vai conseguir arrumar esse outro financiamento para dar continuidade. E mesmo com esse outro financiamento, só que esqueceram que o Banco Mundial é o responsável pela comunidade da Nova Esperança, que é o Banhado. Olha aqui, nós vamos para um breve intervalo, mas está aqui a Janaína Pardi Moreira. Ela diz o seguinte, que a entrevista está sensacional. Tá aqui. Bondade, não é? Isso é uma constatação que é o seguinte, entendeu? Agora a mentira não tem como esconder mais. Bem, aí não vamos falar da exposição, porque eu vim aqui de fato, porque a gente fica contando um pouco da história de São José dos Campos, e a gente não chega, depois pode ficar 15 minutos, fica ruim de falar da exposição, falar do que nós vamos fazer lá em Porto Alegre, na Bahia. O Fama, tem um Fama, Paulinho, que é o seguinte, foi o Fórum Mundial das Águas, aconteceu em Brasília, patrocinado pelo golpista Temer. Isso não tem, patrocinaram. E o que ocorreu lá? Fomos discutir a água. Você fala já do Dia Mundial da Água, não é? Isso. Olha, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, você vai falar esses 3 assuntos e mais a pergunta que fica para o próximo bloco. Como foi a participação dos moradores do Banhado aqui de São José dos Campos, a sua participação no Fórum Social Mundial? A gente fala sobre isso? Sim. Um breve intervalo e o Cosme Vitor volta já.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Entrevistado de hoje, o Cosme Vitor. Cosme Vitor, que a pergunta que ficou do bloco anterior para esse foi a respeito do Fórum Social Mundial, que foi um evento mundial, não é? Organizado por movimentos sociais de muitos continentes, com o objetivo de elaborar as alternativas para outro mundo é possível. Uma transformação social, não é? Sim. Como foi a participação de São José dos Campos e do Banhado no fórum? Então, Paulinho, a gente aproveitou o espaço com o Fórum Social lá em Salvador, que foi dia de 13 a 17 de maio agora. Uhum. Maio, né? Março. De março. Março, nós estamos em abril. A gente aproveitou, junto com os companheiros do Banhado, porque a gente mandou para o UniHabitat, é uma organização que acolhe denúncias sobre despejo. Então, juntou Defensoria Pública, movimentos populares, Universidade aqui de São José dos Campos e os moradores do Nova Esperança, encaminhamos essa denúncia para o UniHabitat, que ia ter um julgamento lá em Salvador. A gente não conseguiu emplacar o nosso despejo, porque tinha mais coisa, ou mais pessoas que precisavam de mais visibilidade, a gente compreendeu, mas mesmo assim, a gente foi lá e pudemos fazer a nossa extremação lá, podemos mostrar para o mundo. Está registrado. Está registrado. É como se fosse um protocolo social. Sim, que vai ser lido na ONU, vai ter recomendação para o governo brasileiro. Então vai ter lá, depois vai ter o retorno, vai ter recomendação para o governo brasileiro sobre o negócio do banhado, que nós estamos falando, que não sei como é que o senhor Felício disse que vai fazer o banhado. Isso foi uma coisa. A gente fez lá também, a gente fez um debate, certo, especificamente sobre a remoção das 3 comunidades que nós estamos tratando até agora, Tatetuba, Caparaó e Nova Detroit, né? Que o título da nossa oficina foi o financiamento do BID como política de remoção social. Muito bem. Então, uma pergunta aqui do Mauro Chazanas, perguntar ao Cosme sobre o Galpão Cidadania e se há mais coisas programadas para o Galpão Cidadania. Então, onde é o Balcão Cidadania? O Galpão, perdão. O Galpão, Paulo, é onde morou o pessoal da Vila Nova Tatetuba, né? A gente moramos lá durante Sebastião Galberto, 243, onde a gente morou durante praticamente 15 anos.
Então, em 2016 para 2017, a gente saiu de lá, certo? E nós estamos numa batalha para transformar aqui num espaço coletivo de um centro de defesa dos direitos humanos, né? Porque ali a ideia ali é implantar... No Galpão Cidadania. No Galpão Cidadania. Então, a ideia ali é implantar, Paulinho, a escola de reforço para a classe trabalhadora poder competir na universidade. Então, a ideia ali é botar o espanhol, botar o inglês, mas a ideia não é botar o tabajara. A ideia é que é o seguinte, se você se matricular para fazer o inglês, que tu tenha pelo menos 2 horas, 3 horas todo dia do seu inglês, do seu espanhol, para te fortalecer para você entrar numa universidade. Então, o Espaço Cidadania é essa. E a gente queria também aproveitar e discutir aqui que nós, depois de 22 anos e 15 anos de luta e resistência, a gente está fazendo uma exposição. Então, tudo que aconteceu durante esses 15 anos, a gente filmou, a gente fotografou. Aí tem uns painéis de fotografia que a Associação de Favela fez. A gente, semana que vem, domingo, a gente vai estar, a primeira exposição vai ser lá em Santana, na Feira de Santana, certo? A ideia é dialogar com a população, mostrar à população o que está acontecendo de fato no Jardim São José II. Então tem depoimento das famílias que saíram do Morro do Regaço. Quando será? No próximo domingo. Quanto que é o próximo domingo, Paulinho? Dia 2? Bom, hoje é dia 7. 7 de abril. É 8 de abril. Perdão. Dia então, 8 de abril. Dia 8 de abril, a partir de 9 horas da manhã, a gente está inaugurando essa exposição lá em Santana. Logo depois, a gente vai estar indo para Porto Alegre com a mesma discussão, porque está sendo despejada para o aeroporto, para a expansão do aeroporto lá de Porto Alegre, mais 300 ou 400 famílias que pediram para a gente ir lá ajudar um pouco na discussão. Então, a gente logo depois está indo para lá. E a gente está, junto com a universidade aqui, o professor Paulo Romano, a gente está querendo fazer um debate dentro da universidade. Então, vai juntar assistente social, o pessoal do urbanismo, o pessoal do direito, o professor Aquino, o pessoal todo. A gente está discutindo um pouco essa exposição e visita, Paulo, visita programada ao Jardim São José II. Muito bem. Agora, o Cosme, aonde encontrar o Cosme Vitor com todo esse material de informação sobre desfavelização aqui em São José dos Campos e a questão social também? Então, Paulo, quando eu chamo de rapazes, né, porque eu também tive um filho nessa idade, 25, 30 anos, são as crianças da universidade, porque a gente está com mais de 22 anos, né? Então, a gente, quando esse pessoal da universidade, a gente ajuda, porque a gente tem tudo... Todo o material, toda a estrutura. Esse negócio de computador aí, Paulo, esse negócio tá tudo dentro do computador, nesses HD, entendeu? Matéria e jornal, tá tudo separadinho. Podemos dizer que está nas nuvens, como disse Não, tá nas nuvens não, porque tá nas nuvens, todo mundo capita. Vocês viram o Facebook agora, não tá na nuvem, não, tá na mão do americano, do russo, menos na mão do brasileiro, que fica aí babando atrás de Bolsonaro da vida. Mas, então, Paulinho, esse material todo para a universidade, Paulinho, a gente informa, dá, não tem importância nenhuma. Agora, para o oportunista, não me procure que eu não vou dar. Não vou dar porque é o seguinte, eu cansei de ser escada para os outros, certo? A gente vê muitas pessoas, como por exemplo, nem na estação recuperada tem. Eu tenho foto da estação de São José dos Campos. Eu tenho foto. Se a gente entregar lá para a Fundação Cultural, sabe que vai servir. E aproveitando, não tem nem com o seu Aldo. Bom, você tem a documentação, a memória de toda essa luta em áudio, vídeo... Tudo, Paulinho, tem tudo em áudio, vídeo, agora, matéria de jornal. As pessoas podem procurar Rua Sebastião Galberto, Avenida Sebastião Galberto. Você continua morando sim, lá? Continua, a gente trabalha lá dentro. Sim, trabalha lá dentro. Olha, Galpão Cidadania fica na antiga ocupação, é isso? Isso, passou a estação, 300 metros indo para Santana ali, tem um farol logo na esquina, a gente tá de cara ali. Tá meio caído, Paulo, porque nós estamos com a dificuldade lá hoje de ligar nossa luz, né? Porque o escape tá sabonetando a gente, cara. O escape é um sabonete desgraçado, cara. Pensa no cara sabonete para o escape. Então, aí junto o Ministério Público também, que diz que a gente não existe, junto a Prefeitura, mas a gente está na resistência, a gente vai conseguir sim colocar a iluminação lá. Mas enquanto não tem, a gente está lá na luta e resistência lá, porque lá não vai poder ser mais um aparelho abandonado como está sendo o Parque da Cidade. Olhe, o munícipe, acho que tinha que prestar atenção naquelas construções da tecelagem Paraíba. Aquilo é um crime contra o patrimônio, contra a memória de uma cidade. É só tu ver lá dentro
o que está caindo tudo lá dentro. E aproveitando o tempo que eu tenho aqui, Paulo... 2 minutos. Isso. Eu queria que prestasse atenção também o pessoal da cultura, o pessoal que se diz aí da memória, São José dos Campos. Tem tanta gente aqui que diz a Cerâmica Vaz, Paulo. Vai virar um empreendimento ali, né? Não, simplesmente, Paulo, eu não entendi até agora. Tudo, aqui tinha galpões e galpões ali. Passa no fundo lá agora. Virou tudo caco, virou tudo lixo, virou tudo... O cara pegou, meteu o trator, cara, limpou, jogou tudo lá embaixo no buracão, cara. E o pessoal da memória, da Fundação Cultural, esse pessoal tem um grupo também, São José antigamente, São José hoje, São José... Só finge que vê... Só perfumaria. E não vê nada. Então essas coisas nós temos de ver, porque memória... Porque a única coisa que não tirou disso, Paulinho, agora você viu a Marielle no Rio de Janeiro, nossa homenagem, a gente vê Berta Flores, a companheira nossa de Honduras, a gente viu uma companheira indiana, certo? Tinha uma companheira indiana que foi no fórum e vinha para o Fórum Social Mundial com a gente, ela lutar pelo povo dela para se libertar, porque na Índia eles lutam por água, né? Então a água lá, se você tem R$1, suponhamos, você tem um balde de água. E ela lutar para a água ser um direito de todos os indianos. E ela foi fuzilada também nessa luta. E é o que nos resta para a gente negro é essa coisa. Então amanhã ou depois, igual vocês falaram aqui, pode ser que amanhã me mate aí, mas o que vai matar vai ser só a matéria, porque as ideias que a gente plantou continuam vivas. Tá bom? No facebook.com Cosme Vitor. Não tem Facebook, Paulo, eu tô querendo correr desse Facebook, é outra coisa que você chama, como é que chama? Zap, isso aí. Pra mim é grupo de fofoqueiro. WhatsApp. É grupo de fofoqueiro. Bom, que não vai pra lugar nenhum. Não, essas coisas não contam comigo não, Paulo. Um telefone para contato tem? Não, Paulo, sabe por que vai encontrar trote. Então Cosme. Não, encontra a gente. Outra coisa, por 2 minutinhos tá passando aí, outra coisa, mais uma mentira do PSDB, a gente quer ver como é que vai entregar o apartamento do Limoeiro, da Minha Casa Minha Vida. 588 famílias. Primeiro, que já era 1 ano, já se passou do infeliz, lá é classe média alta, lá foi uma política, lá onde ele mora, o Limoeiro, claro que é quem mora lá no Esplendor Terror, é só nego o prédio mais baratinho do Esplendor lá é 220 mil. Aí vai o Carlinho de Almeida, homenagem ao PT, me faz um bloco de Minha Casa Minha Vida, onde o cara vai pagar R$83, cara. Quer dizer, não entregaram, mentira, passou março, passou abril, e continua a cantinela enfadonha do PSDB, que prometeu no caso e não tem casa nenhuma. O Cosme veio, viu, falou e dispersou as palavras de cidadania aqui no Clique Jornal. Deixa eu só fazer uma homenagem à Marielle do Rio de Janeiro, cara. Só lembrando antes, Avenida Sebastião Galberto, no 283 semáforo, é no semáforo 283 é o Galpão da Cidadania. Por falar em Marielle... Então, a nossa homenagem à guerreira, né, que partiu tão de repente, né, cara? Mas só que é o seguinte, o Dom Pedro Calzadara diz, né, maldita as cerca, né? E a gente do movimento diz maldita toda arma que pega e põe na mão de um homem que serve matar um pensamento, matar uma ideia, né? Então, maldita quem deu um tiro na Marielle. Obrigado, ouvinte. Desculpa. Olha, 19 dias até agora, sem qualquer informação a respeito roubaram da morte o Correio agora, né, cara? O golpista do Temer, né, cara? Imagina o Correio entregar bala de... Infelizmente é isso. Brasil de mentira. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Clique Jornal. Obrigado. Esse foi o Cosme Vitor, ativista social, militante da Associação de Favelas aqui de São José dos Campos e membro do Jubileu Sul, que discute a dívida externa e interna aqui no Brasil. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, a audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editoria de argumentos é da jornalista Fernanda Soares, o diretor de comunicação do matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiari. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT.